Nós estamos conectados aqui também com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e eu quero aproveitar e dar as boas-vindas para o deputado. Bem-vindo, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez, deputado. E eu quero aproveitar esse bate-papo que a gente está tendo sobre a tarifação, sobre toda essa situação envolvendo Donald Trump, e entender como que vocês do partido também têm se posicionado em relação a Eduardo Bolsonaro e principalmente ao fato de que a licença dele está acabando e ele disse que não retornaria ao país. E aí? Haveria a cassação do mandato do deputado licenciado. Como é que vocês, que são aliados de Eduardo Bolsonaro, estão lidando com essa situação e pretendem articular isso? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, sempre uma satisfação falar com vocês. Nós estamos acompanhando com muita preocupação o que acontece no Brasil. O fato do deputado federal Eduardo Bolsonaro, mais votado da história do país, com 1.800.000 votos, lá na eleição passada, ter se autoexilado é um fato que deve chamar a atenção de todos. Nós acompanhamos desde o primeiro momento e chamou a atenção também o fato de, meia hora após Eduardo Bolsonaro ter anunciado que permaneceria nos Estados Unidos, o Ministério Público Federal, o PGR, e o próprio STF terem dito: não, nós não apreenderíamos o seu passaporte, nem adotaríamos nenhuma medida judicial contra ele. Fazendo pouco caso, inclusive, da inteligência das pessoas. Estavam com o processo parado há mais de 10 dias. Aí, quando ele anuncia, dali 30 minutos, eles não tiveram nem a preocupação de tentar esconder esse plano de prender, constranger, humilhar Eduardo Bolsonaro. E por isso ele está hoje lá, fugindo, tentando se proteger de um regime autoritário, abusador, que é o regime hoje adotado pela Suprema Corte, que tem o apoio do Palácio do Planalto, que tem o apoio, inclusive, de alguns parlamentares que, ao invés de garantirem direitos, independente de gostarem ou não gostarem do posicionamento do Eduardo, em vez de garantirem direitos, eles vão lá e são os primeiros a tentar aniquilar adversários políticos. Então, a preocupação é muito grande. Não cabe cassação. O que pode acontecer é do Eduardo, por ele mesmo, ou seja, de ofício, pedir o afastamento definitivo, como se fosse uma renúncia do seu mandato. Agora, em 20 de julho, encerra o prazo da licença e ele pode ou voltar para o Brasil, e aí, pelo que tudo indica, seria preso, mesmo sem ter cometido crime algum, ou então ele renuncia ao mandato e permanece lá nos Estados Unidos até para se proteger e lá nos Estados Unidos continuar fazendo aquilo que ele tem feito, que é levar verdades às autoridades, não só dos Estados Unidos, às autoridades do mundo inteiro. Eduardo Bolsonaro tem conversado, tem participado de reuniões com líderes de vários países, inclusive da maior economia do mundo, que são os Estados Unidos. Então, nós enxergamos esse momento como muito preocupante, porque uma coisa é um deputado federal, por exemplo, envolvido num homicídio, num tráfico de drogas, ou num esquema de corrupção, ou achado com uma mala de dinheiro, ou com um desvio de recurso público flagrante, né? Mas nada disso tem contra Eduardo Bolsonaro, e mesmo assim ele se sente melhor fora do seu país do que aqui dentro, mesmo sendo um deputado federal digno, honrado, sendo uma pessoa física, um cidadão digno e honrado. E aí tem toda essa questão da tarifação, né? Que, muito embora, malgrado Eduardo tenha feito algumas falas, nós todos sabemos que esse processo de tarifação não foi determinado exclusivamente em razão da questão Jair Bolsonaro. Nós temos aí, já desde há muito tempo, manifestações, mensagens do governo do Brasil atacando, constrangendo, enfrentando, eu diria até tentando impor ameaças ao governo dos Estados Unidos. E se nós pretendemos, e é necessário, termos relações com todos os países, nós temos que ter relações comerciais com todos os países. E Lula, presidente do Brasil, tem
indicado negociações prioritárias com a China, negociações prioritárias com os BRICS, alijando e tentando, inclusive, isolar os Estados Unidos, que sempre foi parceiro do Brasil, sempre, né? Então, ao mesmo tempo que nós rechaçamos e não aceitamos essa tarifação, porque é ruim para a população brasileira, nós temos que saber por que razão os Estados Unidos, por que razão Donald Trump está fazendo e impondo restrições ao governo do Brasil. Alguma coisa errada tem. Nós já tivemos outras crises, Brasil e Estados Unidos, mas nunca ao ponto de chegarmos a uma tarifação de 50%. Vários países foram tarifados, vários, mas nenhum tarifado em 50%, como é o caso agora. E para resolver isso aí, quem tem atribuição, quem tem esfera, quem tem alçada, é o presidente da República do Brasil. O parlamento pode agir, mas quem tem a caneta para resolver chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pode resolver e acha mais, ele deve resolver. Tem obrigação de resolver. Deputado, o Alan Gani tem uma pergunta para o senhor. Vai lá, Gani. Deputado, boa tarde. Pegando uma carona no seu último comentário, né, relacionado à política externa brasileira, eu compactuo, né, que o que levou a principal causa que levou a essa situação do tarifado 50% é justamente a política externa, principalmente em relação a de sinalizações do governo brasileiro de substituição do dólar. Agora, uma outra questão é comemorar o tarifaço, como a gente viu por alguns deputados da oposição. Eu gostaria da avaliação do senhor em relação a comemorar o tarifaço de 50%, porque isso acaba nos prejudicando, tirando emprego, renda e prejudicando principalmente o setor exportador, diga-se de passagem, base de apoio do Jair Bolsonaro. Olha, sinceramente, eu tenho conversado com vários deputados aí, para não dizer todos os deputados que compõem o PL, que compõem a oposição, deputados alinhados com o Jair Bolsonaro, e a mensagem não é de comemoração, a mensagem é de preocupação. Agora, claro, considerando que a raiz do problema é a maneira de governar de Luiz Inácio Lula da Silva, cria-se uma espécie de uma euforia. Olha, para que o Brasil melhore, nós precisamos afastar o PT, a esquerda, o lulismo do estamento público. Talvez, nesse sentido, aí essa euforia pode ter tomado conta. Agora, confesso, né, eu mesmo fui crítico a essa tarifação. Nenhum brasileiro, ninguém, né, vai defender algo que é ruim para o povo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que considerar que quando os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, que tem, historicamente, há décadas, excelentes relações comerciais com o Brasil, impõe uma restrição, isso quer dizer que nós estamos indo para um caminho muito errado, para um caminho suicida, e para que esse caminho deixe de ser suicida, precisa haver uma correção. Ou o Lula, ou o Palácio do Planalto, ou a diplomacia brasileira corrige esse rumo, que eu não acredito, ou então o que tem que fazer? O governo tem que ser afastado, e tem previsão para isso. Impeachment tem previsão constitucional, né? Congresso, quem sabe, se o Lula não quiser corrigir, mas o Trump está exagerando. Bem, vamos corrigir, tem que buscar a correção desses exageros, mas o Lula também precisa parar de dar mensagens afrontosas, mensagens que tentam isolar os Estados Unidos contra Rússia e China, fazendo do Brasil aqui uma ilha asiática dentro da América. Isso ninguém vai permitir. Desculpa cortar o senhor, mas quando eu digo da comemoração, não digo ali nos bastidores, eu tenho certeza que o senhor não comemorou, mas eu digo, por exemplo, da moção ali liderada pelo Sóstenes Cavalcante no Congresso, onde ele aplaude, né, o tarifaço, onde alguns deputados aplaudiram. Então, é por isso que a minha pergunta em relação a esse caso específico. Claro, mais uma vez, nós não podemos confundir euforia com comemoração. Olha, quantas vezes no governo passado, no governo Jair Bolsonaro, na legislatura passada, eu era um dos vice-líderes do governo Bolsonaro,
Quantas vezes, olha, uma coisa até ruim de falar, eu presenciei dentro do plenário da Câmara deputados do PT, deputados lulistas comemorando o crescimento das mortes na pandemia. Isso eu presenciei. Várias vezes fazendo discursos eufóricos, dizendo atingimos não sei quantos mortos na pandemia. Claro que os deputados do PT não queriam as mortes, mas eles queriam a morte do governo Bolsonaro. Eles queriam impor desgaste político ao governo Bolsonaro. Então, querer penalizar agora, né, um ou outro deputado oposicionista ligado ao Bolsonaro, algum outro deputado de direita, conservador, porque está trabalhando para que o desgaste político seja mostrado à população, não vejo problema nenhum. Isso é da política. E não vai mudar. Isso acontece aqui no Brasil e acontece também nos Estados Unidos e na Europa. Deputado. Agora, mais uma vez, nós ainda não estamos sob o regime da tarifação, começa agora no início de agosto. Até lá, muita coisa pode acontecer. Infelizmente, as mensagens e os gestos diplomáticos que vêm do Palácio Planalto são os piores possíveis. Ao invés de tentar equilibrar, ao tentar apaziguar, arrefecer os ânimos, Lula e seus assédios estão fazendo o quê? Jogando gasolina na fogueira. Dizendo, não, nós não vamos aceitar os ataques fascistas de um ditador que não é o dono do mundo e tal. Nós vamos caminhar para onde? Se várias nações mundo afora foram por enfrentamento e até hoje enfrentam problemas para os Estados Unidos. Como eu disse, o Brasil, sendo a 10ª economia do mundo, tem que negociar e tem que ter relações comerciais e econômicas com todos os países do mundo. Todos. Não é só com a China, não é só com a Venezuela, porque o governo do PT é comunista. Como também não pode ser só com os Estados Unidos, quando um governo for governado por alguém que seja simpático às ações americanas. Nós precisamos negociar com todo mundo e Lula não compreendeu isso, por isso continua atacando Donald Trump, isso ninguém quer. Deputado, rapidamente, o nosso tempo está chegando ao fim, então eu só vou abrir um espaço aqui para uma última pergunta do Piperno e eu peço só objetividade na resposta. Vai lá, Piperno. Bom, deputado, boa tarde. Eu não entendi bem uma resposta do senhor quando o senhor falou que o presidente Lula deve ser afastado. O que seria ser afastado? O senhor defende um impeachment, uma intervenção do presidente Trump aqui? O que é exatamente isso? Com certeza. O Lula nem deveria ter assumido. Porque não tem condições morais e éticas de ser presidente do Brasil. Mas ele ganhou a eleição, deputado. Dia 25 de janeiro de 23, eu, deputado federal Sanderson, já entrei com pedido de impeachment contra ele. Foi o primeiro pedido de impeachment contra ele, quando ele lá na Argentina, como presidente da República do Brasil, como chefe de Estado, numa ação pública e num discurso público, disse que houve um golpe de Estado em 2016. Sem autorização de ninguém, ele foi lá falar isso. Aí eu apresentei um pedido de impeachment. Então, motivos para o impeachment de Lula tem de sobra. Né? Claro, precisa de razões políticas. Agora, achar que Lula representa a população brasileira que tem estofo moral e ético para ser o presidente da República com tudo que vem fazendo? Claro que não. Claro que não. Tem sim já motivos para que ele seja impedido. Vamos ver agora como serão os desdobramentos dessa crise dos Estados Unidos. Sim. Deputado, muito obrigado por conversar conosco. Eu sei que tem muita coisa para a gente discutir, mas o nosso tempo está chegando ao fim, então eu agradeço a sua disponibilidade. As portas estão sendo abertas por aqui. Obrigado, sempre à disposição. Um grande abraço.